Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Lembrando que agora, no capítulo 6, a gente parou nesse ponto aqui, que era a formulação de Laue para a difração de raio-x. Laue ele tinha uma perspectiva diferente dos Bragg na hora de escrever as condições para a difração, porque ao invés de pensar em planos da rede, ele pensou em espalhamentos por átomos individuais e aí ele imaginou o seguinte: uma onda plana monocromática chegando em átomos individuais, inicialmente considerando o espalhamento produzido por dois íons da rede, separados por uma distância d. Depois a gente vai considerar os demais íons da rede. A onda que chega aqui nesses íons é uma onda plana monocromática, ou seja, o valor de K ele vai estar bem definido. E também o espalhamento desses íons vai ser um espalhamento elástico, ou seja, o módulo do novo vetor de onda depois do espalhamento, que nós vamos chamar de K', vai ser o mesmo módulo do vetor de onda da onda que chega no íon. Então, cada átomo vai absorver e reemitir os raios-x, ou se você preferir, cada átomo vai espalhar elasticamente os raios-x, e os picos na intensidade dos raios-x transmitidos, eles vão ocorrer quando a gente tiver a condição de interferência construtiva, ou seja, quando as frentes de onda emitidas por todos os átomos, elas interferirem construtivamente. E o feixe com comprimento de onda lambda, ele vai incidir nessa direção que nós vamos chamar de direção N. Então, esse aqui é o vetor da onda incidente. Essa onda incidente é uma onda plana, mas a onda espalhada por cada átomo vai ser uma onda esférica, e nós só vamos considerar essa direção de espalhamento que vai ser dada por esse vetor N'. E o vetor de onda, então, da onda espalhada na direção que nós vamos considerar, veja que ela é uma onda esférica, mas nós estamos pegando uma direção e colocando o detector aqui. Nessa direção que nós vamos considerar, o vetor de onda vai ser K', né, com o mesmo módulo do vetor de onda incidente, 2π sobre lambda. Veja que nós estamos considerando uma onda monocromática, só que agora ele vai estar nessa direção do versor N'. E da mesma forma que nós vimos no modelo de Bragg, a interferência construtiva vai acontecer se a diferença de percurso entre as ondas espalhadas ela for múltiplo de um comprimento de onda. Aqui no caso, nós estamos considerando a onda espalhada por esses dois átomos aqui. Vamos olhar para a diferença de caminho. Veja, para esse átomo, nós temos a onda incidente e a onda espalhada. Agora, para esse outro átomo, você vê que há uma diferença de caminho. Essa onda vai ter percorrido a mais esse trecho e esse trecho aqui. E nós temos esse ângulo θ e esse ângulo θ', caracterizados aqui na trajetória, e aqui a distância d. Esse vetor d, em princípio, ele está indo desse primeiro átomo até esse segundo aqui. Então, quando a gente escreve esse trecho da diferença de caminho, esse trecho corresponde a d cosseno de θ, e aí se você considerar o versor N apontando aqui ó, na mesma direção de K, você percebe que esse d cosseno θ pode ser escrito como o produto escalar do vetor d pelo versor N. E a mesma coisa aqui no outro trecho, nós vamos ter também que esse trecho corresponde a d cosseno de θ',
E aí, se você considerar o versor N' na mesma direção de K' e o D indo desse átomo para esse átomo, você vai perceber que D cosseno de θ' é menos D escalar versor N'. Por que menos? Porque você vê que o D aqui aponta para a esquerda, a projeção dele sobre essa direção K', ela vai estar apontando para a esquerda, né? Enquanto que o versor N', ele aponta para a direita. Por isso aparece esse sinalzinho de menos aqui no produto escalar. Mas a diferença de caminho, então, que é esse trecho mais esse trecho, ela está escrita como D cosseno θ mais D cosseno de θ', mas em termos dos produtos escalares, vai ser D escalar versor N menos D escalar versor N', da forma como nós escrevemos aqui. Então, quando esse produto escalar do vetor D, por essa diferença entre os versores N e N' for igual a um número inteiro de comprimentos de onda, a interferência vai ser construtiva. Aqui reescrevendo a relação e já colocando a condição de interferência construtiva, onde esse M aqui vai ser um número inteiro, nós vamos agora querer escrever essa relação em função não dos versores N e N', mas sim dos vetores de fase ou vetores de onda aí. E nós vamos lembrar, então, a relação entre K e os versores, né? 2π sobre lambda. Então, se nós multiplicarmos essa expressão toda por 2π sobre lambda, vai aparecer K menos K' aqui nessa posição. E do lado de lá, esse lambda vai cancelar, a gente vai ficar 2π vezes m, onde m é um número inteiro. E aí, é importante a gente lembrar aquela definição que nós fizemos lá atrás para a rede recíproca, né? Até agora, a gente só considerou 2 íons da rede, mas nós podemos generalizar para uma rede toda, e para fazer isso, vamos lembrar que todos os íons, eles são separados uns dos outros por todos os vetores R da rede de Bravais no espaço real, né? Da rede de Bravais direta. Assim, para que a interferência construtiva se mantenha, ela tem que valer para todos eles, para todos os pontos da rede. Ou seja, ao invés daquele vetor D entre dois íons, eu vou substituir por esse vetor R aqui, que corresponde aos vetores que dão as posições na rede de Bravais. E aí, veja que a gente chega em R escalar essa diferença de K menos K' igual a número inteiro multiplicado por 2π. E isso vale para qualquer inteiro M e para todos os vetores R. E aí, vamos lembrar que essa relação para qualquer inteiro M e para qualquer vetores, ela corresponde àquela condição que a gente construiu para a rede recíproca, né? Quando esse produto escalar de R por um vetor, aqui é o vetor que resulta de K menos K', for igual a um número inteiro multiplicado por 2π, nós vamos ter essa exponencial que veio da função de onda, né? Essa exponencial igual a 1, porque o cosseno de 2π vai ser 1 e o seno de 2π vai ser 0. Em outras palavras, esse vetor K menos K', ele está atendendo ao requisito para ser um vetor da rede recíproca. E dessa forma, a gente pode enunciar a condição de Laue para as interferências construtivas. A interferência construtiva acontece para todos os casos no qual a mudança de vetor de onda do feixe espalhado em relação ao feixe incidente tem um vetor da rede recíproca. Então, o vetor da rede recíproca que a gente está considerando
é esse vetor, que nós vamos chamar de K maiúsculo aqui, que corresponde à diferença entre o vetor da onda incidente e o vetor da onda espalhada. E dessa forma, nós vemos que, pela formulação de Laue, a difração de raio-x ela vai mapear a rede recíproca de um sólido cristalino, porque nós vamos acabar obtendo todos os vetores da rede recíproca através da condição de interferência construtiva. Quando a gente olha para um padrão de difração na geometria que a gente chama de geometria de Laue, ou seja, eu estou vendo aqui o feixe espalhado, na geometria de Bragg a gente vê a reflexão especular, né? Aqui nós podemos colocar o detetor em qualquer uma dessas posições. E quando a gente faz isso, o que nós vamos enxergar aqui do outro lado é um mapa da rede recíproca que corresponde ao cristal que nós estamos analisando. Então, essa formulação nos diz que eu vou ter interferência construtiva na direção de K', desde que K menos K' seja um vetor da rede recíproca. E em uma imagem de difração usando essa geometria de Laue, os pontos que ficam marcados aqui são justamente aqueles que satisfazem a condição de Laue. Normalmente, quem trabalha com medidas de difração de Laue, ele já tem uma expectativa de que tipo de imagem ele vai obter, de que tipo de mapa da rede recíproca ele vai obter para determinadas estruturas cristalinas. Algumas são mais simples, outras são bem mais complexas, mas para quem já tem experiência com a técnica, ele vai ter uma certa facilidade nessa determinação. E, normalmente, essa técnica ela é utilizada para a gente determinar orientação cristalográfica de monocristais. E é interessante também a gente pensar que essa mesma formulação de Laue que nós estamos vendo para raio-x, ela pode ser usada, por exemplo, para a gente fazer difração de elétrons. Veja aqui um mapa da rede recíproca de um cristal usando difração de elétrons. E para isso é suficiente que esses elétrons tenham uma energia com um comprimento de onda correspondente à ordem de grandeza do comprimento de onda que nós observamos para os raios-x. Bom, existe uma formulação alternativa para a condição de Laue, que inclusive vai nos ajudar a ver a correspondência dessa formulação com a formulação de Bragg, e ela pode ser obtida observando que o módulo do vetor da onda incidente é igual ao módulo do vetor da onda espalhada, né? Em outras palavras, K vai ser igual a K', e, portanto, lembrando que esse K maiúsculo aqui a gente definiu como vetor da rede recíproca, esse módulo de K', ou se você preferir K, ele vai ser o módulo do vetor da rede recíproca menos o vetor da onda incidente. E a gente pode elevar tudo isso ao quadrado, e eu vou ficar com K ao quadrado igual a esse módulo ao quadrado aqui, e esse módulo ao quadrado, ele pode ser escrito como K ao quadrado menos 2 vezes o produto vetorial do K da onda incidente pelo K da rede recíproca, mais o módulo do K da onda incidente elevado ao quadrado. Observem que tanto faz eu escrever o K da onda, o módulo, né, do K da onda incidente, quanto o módulo K da onda espalhada, tá? Porque eles são iguais. E aí, reescrevendo essa expressão aqui, cancelando esse K ao quadrado com esse K ao quadrado, nós vamos chegar nessa nova relação que é o módulo do vetor da rede recíproca ao quadrado
vai ser 2 vezes o produto escalar do vetor da onda incidente pelo vetor da rede recíproca, certo? E aí, só passando esse 2 para o outro lado, e passando esse K ao quadrado aqui, eu escrevo como K vezes K, e passo o K dividindo para cá, nós vamos ver o seguinte, que a metade do módulo da rede recíproca vai corresponder ao produto escalar do vetor de onda da onda incidente pela orientação do vetor da rede recíproca. Porque veja aqui que eu estou dividindo o vetor pelo módulo dele. Então, isso aqui é a orientação dele. Aqui, reescrevendo, nós temos que a metade do módulo da rede recíproca é igual ao produto escalar do vetor de onda da rede incidente pelo vetor que vai nos dar, na verdade, pelo versor que vai nos dar a orientação do vetor da rede recíproca. Vamos desenhar isso aqui que vai nos ajudar a visualizar melhor essa relação. Mas isso significa que a componente do vetor de onda, da onda incidente, na direção do vetor da rede recíproca, deve ter metade do tamanho do vetor da rede recíproca, tá? Eu estou pegando o K, projetando sobre o vetor da rede recíproca, e essa projeção tem que me dar a metade do tamanho do vetor da rede recíproca. Vamos ver desenhado para ver se ajuda na nossa compreensão. Aqui, nós temos aqui um plano que a gente pode considerar como sendo um dos planos de Bragg. Aqui eu tenho a origem da rede recíproca e nós temos aqui o vetor K da onda incidente, tá? E aqui o vetor K maiúsculo da rede recíproca. E nós vamos observar que se eu projetar esse K aqui sobre o vetor da rede recíproca, eu vou estar na metade do vetor aqui. Eu vou obter nessa projeção meio de K. E aqui eu tenho K', não é? Que é esse K, o K da rede recíproca menos o K da onda incidente. Então, o vetor de onda satisfará a condição de Laue se a ponta do vetor de onda incidente estiver sobre um plano perpendicular que secciona, perpendicular ao vetor da rede recíproca, né? Que secciona o vetor da rede recíproca na sua metade em relação à origem do espaço recíproco. Bom, e a gente pode fazer a mesma relação para outros pontos, né? Desde que eu mantenha a origem da rede recíproca, o módulo desse vetor da rede recíproca aqui, eu posso imaginar que para outros pontos desse plano eu vou ter a mesma relação. Dessa forma, a gente pode fazer a equivalência entre a formulação de Laue e a formulação de Bragg, usando todos esses elementos que a gente considerou e analisou até agora. Então, aqui estão os planos da rede cristalina, D é a separação entre esses planos, e nós vamos considerar um feixe incidente com um certo vetor K, que é o vetor de onda incidente, está aqui o K, de forma que a condição de Laue seja obedecida. Ou seja, se a gente projetar esse K sobre o vetor da rede recíproca, que vai estar perpendicular a esses planos cristalinos, nós vamos obter a metade do módulo de K. Então, o K' ele vai estar representado aqui, né, como sendo o K da onda incidente menos o K da rede recíproca. E aí, claro, se esse K é um vetor da rede recíproca, vai haver uma família de planos perpendiculares a ele, sendo que o módulo desse vetor da rede recíproca vai ser o recíproco das distâncias interplanares dessa família de planos aqui.
Nós vamos completar esse desenho e logo, logo nós vamos chegar numa representação bem parecida do que a gente viu lá na formulação de Bragg. Aqui, completando a figura, nós podemos espelhar esse K' aqui e esse K aqui do outro lado, e aí veja que eu tenho a onda incidente aqui e a onda espalhada sendo representada aqui do outro lado, sendo que esse ângulo de incidência se repete aqui do outro lado. Veja como ficou idêntico ao esquema que a gente fez para estudar a difração de Bragg. Mas aí repare o seguinte, nesse novo desenho, que vai usar o fato de que a projeção do vetor de onda incidente sobre o vetor da rede recíproca, ele vai estar aqui, ele vai ter um valor que é a metade do vetor da rede recíproca. Então, eu posso representar um outro K aqui, ó, o vetor da onda incidente, que projetado sobre K, ele vai dar essa outra metade, né? Então, esse vetor que corresponde a 2 vezes K, quando eu projeto sobre o vetor da rede recíproca, ele vai dar exatamente o vetor da rede recíproca, né? Então, eu pego esse K e transporto para o lado de K, certo? De modo que nós vamos obter aqui um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 2 vezes K, e esse cateto oposto ao ângulo θ, ele é o vetor da rede recíproca. A hipotenusa é 2 vezes K, sendo que K é o vetor da onda incidente. Eu sei que é um monte de K que está representado aqui, gente, mas ó, o K minúsculo é o vetor da onda incidente. O K maiúsculo é o vetor da rede recíproca. E o K' é o vetor de onda da onda espalhada, certo? Não vamos confundir. Então, voltando, eu tenho esse triângulo retângulo que vai ter uma hipotenusa que é 2 vezes o vetor da onda incidente e um cateto oposto que é o vetor da rede recíproca. Então, a gente pode escrever que o seno desse ângulo θ vai ser Kzão dividido por 2Kzinho, né? E, portanto, Kzão vai ser 2Kzinho vezes o seno de θ, tá certo? Mas esse vetor da rede recíproca, ele pode ser escrito como 2π sobre d, o recíproco das distâncias interplanares, vezes n, que está representando aqui o número de planos cristalinos que eu tenho nessa família, né? Então, nós podemos, a partir dessa relação, escrever que 2K vezes seno de θ, tá aqui, vai ser igual a esse termo aqui, ó, n vezes 2π dividido por d, né? Só que eu vou lembrar que o vetor da onda incidente, ele vai ser o recíproco do comprimento de onda dessa onda incidente, né? Então, eu substituo aqui no lugar do Kzinho, né? Nós vamos, assim, esse 2, ele vai cancelar com esse 2 aqui, vai ficar K seno θ igual a nπ dividido por d. E aí, no lugar do K, da onda incidente, nós escrevemos 2π sobre lambda, que está aqui. Então, 2π sobre lambda vezes seno θ vai ser nπ sobre d. O 2 já foi cancelado aqui atrás, certo? E veja só, minha gente, a gente chegou exatamente passando esse d para o lado de lá e passando esse lambda para o lado de lá e cancelando os π's, a gente chegou exatamente na condição de Bragg. Só que nós partimos do formalismo de Laue. Então, dessa forma, nós confirmamos a equivalência entre os dois formalismos na hora que a gente fala de difração de raio-x. Então, a condição de Laue para um máximo na intensidade de espalhamento, ela está associada a uma reflexão de Bragg na família de planos perpendicular ao vetor K da rede recíproca.
A ordem n da reflexão corresponde, então, a quantas vezes o vetor da rede recíproca é maior do que o menor vetor perpendicular à família de planos. E esse n aqui ele vai ser um número inteiro. Só para finalizar, e para a gente ter uma ideia intuitiva sobre a forma como a formulação de Laue ela nos dá um mapa da rede recíproca, para ficar mais visual, eu gostaria de mostrar um videozinho bacana que eu encontrei aqui e que nos dá uma frente de onda chegando numa fila de átomos e aí o padrão que vai se formar. Notem que são linhas bem finas, mas essas linhas elas são compridas, não são simplesmente pontos, porque a gente só tem uma fileira de átomos. Se a gente passar a ter uma rede bidimensional, veja que o que vão se formar não são mais linhas e sim pontos, cada ponto correspondendo a uma posição onde a gente tem a interferência construtiva. E veja que são pontos da rede recíprocas, porque se a gente aumenta a distância entre os átomos, a gente diminui a distância entre os pontos onde eu tenho as interferências. Então, por aqui a gente tem uma noção mais visual de que esses pontos no padrão de Laue, eles correspondem à rede recíproca. E a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos ver a formulação de Ewald, que vai nos levar a resultados bem interessantes, baseado no método de Laue, que vai nos ajudar no entendimento de como se formam os padrões de difração e como é que são feitas as medidas, que tipo de consideração são feitas. Até lá então, pessoal!